Hoje é dia de ranquear do pior ao melhor os filmes do Giuseppe Stromboli, que no caso é o Harry Potter. E eu tô falando dos filmes da saga do Harry Potter, eu não vou incluir aqui os Animais Fantásticos, beleza? Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu entrar na lista em si, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo, de deixar um like que isso ajuda bastante o canal a crescer. E assim, eu nem vou entrar no mérito de discutir sobre a J.K. Rowling recentemente, porque eu acho que não há nem discussão em torno disso, porque a autora que entregou Harry Potter, que é uma obra maravilhosa, que a gente que cresceu ama tal, ela é uma pessoa transfóbica, ela tem essa transfobia com mulheres trans. E eu falando sobre os filmes aqui, é muito mais eu ranqueando os filmes que eu gosto muito do que necessariamente enaltecendo a J.K. Rowling. Não sei se dá pra ficar claro. A J.K., a cada ano que passa, ela vai decepcionando mais como pessoa mesmo, mas a obra dela que eu tanto gosto, que tanto me marcou, continua tendo um lugar no meu coração. É um sentimento conflitante, mas eu acho que é importante deixar essa coisa dita aqui. Em último lugar, eu sinto um pouco de decepção em dizer isso, e de surpresa está O Enigma do Príncipe, o sexto filme, que no caso é o sexto livro, porque eu amo esse livro de coração. Só que quando você assiste ele difere muito de tom do que veio anteriormente, que é a Ordem da Fênix, e do que vem posteriormente, que é o Relíquias da Morte. Ele é uma comédia romântica meio estranha no meio da história que está sendo contada, e parece quase como se fosse uma pausa naquilo que a gente está acompanhando, por mais que tenham elementos que são importantes para o que vem depois. É um filme meio estranho nesse sentido, além do fato de que a morte do Dumbledore me incomoda profundamente como foi alterada, porque no livro o Harry toma uma magia, ele fica paralisado, sem poder ter nenhuma ação em torno daquilo, o que é muito agoniante. E aí dentro do filme, chega o Snape e fala, faz nada não. Aí o Harry fica feito um mocorongo parado olhando aquilo. E eu acho que não funciona, além do fato de que no final do livro, eu não lembro muito da história do Harry Potter como um todo, mas eu lembro muito de alguns momentos. E o final do sexto livro, eu tava impactado. Todo o lance da morte do Dumbledore, do velório que tem, a Fênix indo embora, são coisas muito fortes pra mim, ficaram na minha cabeça. E aí no filme todo o lance de só erguer a varinha, eu acho tão sem graça, tão pouco marcante. Em sétimo lugar está o segundo filme, que é A Câmara Secreta. Que assim, sinceramente, eu não acho que é um filme ruim, mas quando você pensa no todo, ele é mais do mesmo que o primeiro já foi. E aí pensando nesse sentido, ele não acrescenta tanto assim, porém tem momentos muito legais, muito marcantes, como o carro voador, o salgueiro lutador, o charlatanismo do Lockhart que o Kenneth Branagh traz para o personagem, que é impagável, e é muito legal ver depois de velho, porque você começa a reparar em vários atores bem conceituados britânicos dentro de Harry Potter, o que é muito bacana. E falando de Harry Potter, eu tenho que falar muito sobre Eu Crescendo também. E é engraçado que A Câmara Secreta foi o único filme da saga toda que eu não vi no cinema no lançamento. Eu fui descobrir depois que tinha saído em DVD, aí eu aluguei, né, que dava pra alugar DVD. Assisti e falei, nossa, que legal, né? Mas eu não assisti no cinema, vim assistir só anos depois. Scared, Potter? You wish. Em sexto lugar está A Ordem da Fênix, que eu me surpreendi muito positivamente com esse filme, porque é nesse momento que dá pra sentir que jogaram a escuridão de vez dentro da franquia com a volta do Voldemort, que eu acho muito bacana, além do fato de ser o filme que introduziu David Yates pra dentro desse universo, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. O quinto livro, ele é uma chaproca gigantesca que eu demorei muito pra ler, mas pensando no filme, por mais que tenham diversas coisas que ficaram de fora, eu sinto que como história ele consegue desenvolver bem aquilo que ele está contando, além do fato de ter a Imelda Staunton como a Dolores Umbridge, que é sensacional. A atriz mandou muito bem. O casting de Harry Potter no todo é excelente. E ela ficou muito marcada como Dolores, eu acho isso muito bom. E também é o filme que introduz a Helena Bonham Carter como a Bellatrix Lestrange, que é outra excelente, inclusive é nesse que ela surge, e aí o Sirius morre, que é muito triste, toda a sequência da Ordem da Fênix treinando, que é muito bacana, depois lá dentro do Ministério da Magia, que tem o lance do duelo lá do Harry junto com o Sirius, que chama ele de Tiago.
Nossa, eu acho que merece ficar em quinto lugar esse filme, hein? Eu acho que não vai ficar em sexto, não. Eu acho que ele fica em quinto. O sexto lugar, na real, é do Cálice de Fogo, que é o filme dirigido pelo Mike Newell, que é o diretor de Donnie Brasco, de 4 Casamentos e um Funeral, que é um filme com momentos muito marcantes, muito por conta também do torneio Tribruxo, que trouxe todo esse clima de confraternização para dentro da história de Harry Potter, trazendo as outras escolas, que é uma coisa que eu sinto que talvez poderia ter muito mais dentro, não só de Harry Potter, mas da saga como um todo, que a gente tem um pouquinho disso nesse, que eu senti que Animais Fantásticos e Onde Habitam iam expandir isso, acabou não expandindo tanto quanto seria interessante. Enfim, mas é um filme muito bom, tem todo o lance das tarefas, que são muito divertidas de serem assistidas, além do fato de ter o Bartol Crouch Jr., que é o David Tennant, que é o melhor Doctor de todos os tempos. Tem o Robert Pattinson novinho, antes de Crepúsculo, muito antes de se tornar o Batman. É muito bacana ver, como eu disse, esses personagens que hoje em dia, esses atores que a gente super conhece de diversos outros papéis, fazendo Harry Potter e mandando muito bem dentro de Harry Potter. Putz, tem o começo também do jogo de quadribol, que é uma das sequências que eu acho mais bonitas da forma como é filmado, usando contraluz. É muito boa essa sequência, e eu reassistindo eu fiquei, caramba, eles super poderiam fazer uma série na HBO Max sobre um time de quadribol, porque eu acho que eu super assistiria, e infelizmente, se eu não me engano, é aqui no quarto que meio que o quadribol vai sendo deixado de lado, até por conta da história que está sendo contada, o que é uma pena. Em quarto lugar está As Relíquias da Morte 7.2, que novamente eu acho que é um ótimo filme, mas pensando no top 3, cada um do que tá no top 3 é excelente ao seu modo, e o 7.2 eu acho que não consegue chegar ali, mas é um filme que consegue fechar muito bem a sua saga, concluir muito bem essa história que estava sendo contada até então, isso anos antes da Marvel. Eu entendo que a Marvel tem um outro nível de complexidade, porque Vingadores Ultimato são vários filmes, vários personagens diferentes, enquanto que Harry Potter é uma história só coesa que estava sendo contada do começo ao fim, com os mesmos personagens sempre, mas ainda assim, eu revendo o 7.2, eu fiquei muito pensando em Vingadores Ultimato. Há pequenos momentos nesse filme muito bons e que reverenciam a saga do Harry Potter no cinema como um todo, além do fato de que a sequência do Snape chorando, morrendo, e o Harry vendo o passado dele é de cortar o coração toda vez que eu assisto. E também foi algo que ficou marcado na minha cabeça para sempre, porque, trazendo de novo a minha história junto com Harry Potter, é muito marcante o 7.2, porque foi quando eu, enfim, tive um conhecimento maior do fandom de Harry Potter, porque aqui em São Paulo, na época que estava para sair o 7.2, a Cinemark fez um evento em que, durante uma semana, ela ia exibindo todos os filmes de Harry Potter, começando pela Pedra Filosofal, num dia, aí no outro dia vinha a Câmara Secreta, e assim sucessivamente, até a pré-estreia do 7.2. E para você ver a pré-estreia do 7.2, você tinha que ter assistido todos os anteriores e ir carimbando no seu passaporte que você estava assistindo, e aí no final você ganhava o direito de ver a pré-estreia. Eu fui na pré-estreia, foi incrível, todas as salas lotadas, eu chorando, a minha irmã foi comigo, em todos esses dias eram sempre sessões às 10 da noite, e aí quando veio o 7.2, que eu debulhando em lágrimas, o Snape morreu, debulhando em lágrimas, no final, debulhando em lágrimas, aí acabou o filme, ela, vambora! Aí eu fiquei, não, espera um pouco, aí eu continuei chorando, porque foi algo que me marcou muito, e eu carrego essa lembrança tão marcante, provavelmente para sempre. Always. Chegando no top 3, em terceiro lugar está a Pedra Filosofal, que ano que vem, 2021, vai completar 20 anos do seu lançamento, e é uma das poucas memórias mais antigas que eu tenho, é que eu lembro de eu criancinha indo no Play Art do Paulista, e eu assisti esse filme lá, sentado na escada do cinema. Eu acho que tinha lugar pra mim, só que a visão tava muito ruim, aí eu fui pra escada, sentei e fiquei lá com os meus 9 aninhos assistindo Harry Potter, e foi daí pra frente que eu comecei a ler os livros e me apaixonar pela saga como um todo. Se antes eu disse que o segundo filme era mais do primeiro, é porque o trabalho que o Chris Columbus trouxe para o primeiro foi muito soberbo. Foi ele que trouxe a magia, de fato, para as telas do cinema. Porque, se eu não me engano, a ideia inicial era que Harry Potter fosse uma animação. E aí conseguiu se transformar em filme, trazendo o diretor de Esqueceram de Mim 1 e 2, de Uma Babá Quase Perfeita. Então, ele tinha esse tato com filmes infantis. Ele conseguiu transpor essa magia de uma forma muito excelente. Tipo, desculpa perdão do trocadilho, mas eu sinto que a Pedra Filosofal,
Pra mim na época, e talvez até hoje em dia pra crianças ainda, é um filme muito mágico, que traz todo esse vislumbre, esse deslumbre de você ver um mundo mágico, de você achar que isso existe de fato, de você esperar sua cartinha de Hogwarts. É muito lindo. E também ver o trio principal tão criancinha, mesmo não atuando muito bem, é muito fofo. E tem o Alan Rickman como o Professor Snape, que anos depois eu fui descobrir que ele era o Hans Gruber de Duro de Matar. Tem a Professor McGonagall, que é a Maggie Smith, também maravilhosa. E também tem o Richard Harris como o Dumbledore, que pra mim é um Dumbledore muito mais interessante e próximo dos livros do que o Michael Gambon fez anos depois que o Harris faleceu. E curiosamente, o Richard Harris só aceitou fazer um Dumbledore por conta das netas dele, que falaram, ó, se você não aceitar, a gente nunca mais fala com você. E aí ele aceitou. Gryffindor! Em segundo lugar, levando a medalha de prata, está As Relíquias da Morte 7.1, que é um filme que, pelo que eu percebi, muita gente não gosta, mas eu admiro muito como ele consegue ser um filme menor antes de um final grandioso. Imagina o começo de Vingadores Ultimato, que são os personagens meio que lidando com o fato deles terem perdido. Isso meio que num filme todo, que dá pra dizer assim que é meio que o Harry Potter 7.1, que é um road trip minimalista, intimista, do trio viajando para não ser descoberto, enquanto eles tentam entender como lidar com as relíquias da morte. Eu acho isso incrível demais. E também é muito triste porque é aqui que já começa a morrer os personagens, a gente não vê a morte do Olho Tonto Moody, a gente vê a Edwiges morrendo pra salvar o Harry, que ela, morri, aí eu, meu Deus, a Edwiges morreu, e a história tem que seguir em frente porque é guerra, as coisas estão acontecendo, e também tem o Dobby, e a forma como ele consegue ajudar a resolver tudo no final, a forma como ele morre, o que ele fala pro Harry, é tão de cortar o coração que eu não consigo colocar esse filme abaixo de nenhum dos outros que eu falei agora há pouco. Such a beautiful place to be with friends. E em primeiro lugar, incontestável, está Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o melhor Harry Potter de todos. Ele é a pedra fundamental que fundamentou o estilo e a personalidade que a gente veria nos filmes dali pra frente dentro da franquia, e muito disso se dá por conta do excelente trabalho do Alfonso Cuarón, que é muito bizarro que se a gente para pra pensar por que trouxeram esse diretor pra fazer Harry Potter naquela época, que até então ele tinha dirigido A Princesa, que é um filme mais infantil, mas era o diretor mais conhecido por E Sua Mãe Também, que é um filme, de certa forma, nada infantil. Trouxe de sua personalidade, trouxe a sua assinatura pra dentro do filme. Hoje em dia a gente conhece o Alfonso Cuarón como diretor de Roma, de Gravidade, vencedor dos 2 Oscars por conta desses 2 filmes de melhor direção, mas eu acho muito incrível, extremamente representativo, que o melhor diretor do melhor Harry Potter é um diretor mexicano. Também foi o filme que nos trouxe o Gary Oldman, que é excelente, ele é muito marcante com o Sirius Black. Também toda a questão deles usarem roupas mais casuais, de usarem os uniformes mais soltos, isso tudo é proveniente do próprio Cuarón, que eu acho muito bacana. E um detalhe muito legal é que eu sempre comento sobre o Guillermo del Toro. E mais uma vez eu vou trazer uma curiosidade envolvendo o Guillermo del Toro. Porque o Cuarón e o del Toro são amigos, né? E aí quando o Cuarón falou pro del Toro, olha, me chamaram pra dirigir Harry Potter, só que eu nunca li nenhum dos livros. E aí o Guilherme Del Toro falou, não seja imbecil, leia o livro, é excelente. Então assim, maravilhoso, tem que estar em primeiro lugar. E é isso, pessoas, esse é meu ranking do Harry Potter do pior ao melhor. Você concorda, discorda? Qual é o seu ranking? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha aqui do ladinho. Deixa um like aqui embaixo que isso me ajuda bastante a continuar trazendo vídeos para o canal, ranqueando sagas do cinema, dando dicas de filmes, de séries, críticas. Assina o canal, deixa o like que isso ajuda bastante e ativa o sininho para receber sempre notificação de quando sair vídeo novo. Beleza? Até o próximo vídeo então. Tchau!